5 lições de fé com Noé, a salvação da família. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Então, se você já gostou desse título, deixa aqui o seu like. É importante para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se você está pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles, você é muito bem-vindo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho. Sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai recomendar para você. Não quer ficar de fora? Então se inscreva e ative aqui o sino das notificações para você receber todos os vídeos. Vamos meditar? São 5 lições simples e fáceis de entendimento e eu quero compartilhar com você para que você cresça em graça e em conhecimento. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, nós vamos entrar aqui na mensagem, do versículo 7 em diante. Vamos ler o texto e meditar sobre essas 5 lições. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época, e ele andava com Deus. Observe bem esse texto, pois aqui Deus ele faz uma promessa e decide então destruir toda a humanidade que havia sido criada por ele mesmo. Nessa época o pecado estava de uma maneira tão grande, as pessoas estavam na prática do pecado, na prática realmente de um pecado que estava a ponto de Deus querer destruir o ser humano. E então o Senhor ele observa e vê um homem justo, como diz o texto aqui, justo, íntegro entre o povo de sua época, e ele andava com Deus. E esse homem era Noé. É o tema da nossa mensagem de hoje. Noé realmente ele era um homem diferenciado, era um homem que vivia uma vida reta em meio a uma geração pecaminosa. E essa é a primeira lição que eu já extraio aqui desses versículos que eu compartilho com você. Que Noé ele fez a diferença no meio de uma geração pecaminosa se mantendo fiel a Deus. O povo realmente aqui não queria saber de Deus, vivia totalmente fora da vontade do Senhor, mas Noé ele tinha integridade, ele tinha ali realmente vida com Deus, ele andava com Deus. Então quando o Senhor decide destruir toda a humanidade, ele olha para a terra e ele vê ali Noé, um homem fiel à sua palavra, fiel e obediente à sua voz. E é isso que nós devemos fazer, meu irmão. Nós vivemos hoje em dia em tempos difíceis, onde as pessoas vivem realmente a prática do pecado de uma forma desacelerada, de uma forma realmente complexa nesse mundo que nós vivemos. Mas nós devemos viver fiel ao Senhor. Se você conhece a palavra de Deus, você deve se manter como Noé, fiel em meio a uma geração pecaminosa. Então essa é a primeira lição que eu compartilho com você e eu quero continuar aqui o texto. Vamos lá. Continuando agora do versículo 10 em diante. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Então o Senhor decide cumprir ali essa ordem de destruição da terra. E se nós observarmos hoje em dia, não é muito diferente, meu irmão. Hoje em dia, nós vivemos em uma sociedade onde o pecado reina, onde as práticas pecaminosas têm dominado as pessoas. De várias maneiras, seja elas na prática da sexualidade, na prática ali da imoralidade, na prática da violência, na prática da maldade. O ser humano, a cada dia que passa, dá passos largos para a destruição. E todo pecado ele tem consequência. Todo pecado ele traz consigo realmente consequências. Por isso eu coloquei em destaque: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E aí o Senhor fala aqui no final do versículo: e eu os destruirei juntamente com a terra. Ou seja, há uma consequência para o pecado. E essa é a segunda lição que eu extraio desse texto. E
compartilho com você. O pecado tem consequências e com ele vem a destruição. Não foi o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas que tudo que o homem plantar, ele também ceifará? E isso não é muito diferente não, meu irmão. Hoje em dia, da mesma maneira, tudo que o homem planta, ele colhe. Se uma pessoa ela planta, por exemplo, o adultério, é um pecado. Ela trai ali o marido, trai a esposa, ela vai ter consequências daquele pecado. Vai ter consequências, as consequências virão. Se uma pessoa ela vai lá e mata alguém, ela vai ter consequências. Se uma pessoa mente, ela tem consequências, ou seja, vem a destruição. É claro, aqui nós estamos falando do texto da destruição da humanidade, mas trazendo isso para as nossas vidas, aplicando a nossa convivência, o pecado ele traz destruição. O pecado ele traz consequências gravíssimas, que nós devemos então vigiar, meu irmão, para não pecar contra o Senhor. Pecar é errar o alvo, pecar é ser injusto contra a palavra de Deus. Então, observe bem que Noé, ele vivia reto nessa sociedade, mas a sociedade estava na prática do pecado e com isso veio a destruição. Então a segunda lição é essa: o pecado tem consequências e com ele vem a destruição. Continuando o texto agora, dos versículos 14 ao 18, diz: Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhes um teto com um varão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você, observe bem essa parte, estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então o Senhor que dá a instrução a Noé, que vai destruir a terra, ele então dá uma direção, olha, construa uma arca, construa um abrigo, construa um local para que você possa ser salvo, para que você possa realmente se abrigar e se salvar da destruição que virá sobre a terra. E Deus fala para ele, olha, mas com você a minha aliança, estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Deus então ele poupa a vida de Noé, Deus então ele guarda a vida de Noé e de sua família. E essa é a terceira lição que eu extraio aqui do texto e compartilho. Por amor a Noé, o Senhor salvou toda a sua família da destruição que viria sobre a terra. Por que Deus fez isso? Porque Noé era um homem íntegro, porque Noé era um homem reto, era um homem que vivia a vontade do Senhor. Então, meu irmão, observe que se você tem buscado ao Senhor, se você tem lutado pela sua família e vivido uma vida reta, o Senhor vai guardar a sua família também. O Senhor também fará uma grande obra. Deus, por amor a Noé, ele salvou toda a sua família da destruição. E Deus, por amor a você, pode fazer o mesmo, salvar a sua família. Talvez os seus entes queridos estão até longe da presença de Deus, mas pela sua fé, ele pode sim salvar a sua casa, salvar o seu lar. Não foi isso que Paulo disse ao carcereiro? Que ele seria salvo, ele e a casa dele, se eles crescem? Se você crê, meu irmão, se você buscar o Senhor, tu e tua casa será salva. Há uma promessa sobre a família. Então, guarda isso no seu coração. Deus salvou toda a família de Noé. E Deus também pode fazer o mesmo, salvar a sua casa. Amém? Então essa é a terceira lição que eu compartilho com você, que por amor a Noé, o Senhor salvou toda a sua família da destruição que viria sobre a terra. E continua no texto, versículo 19 ao 22, diz: Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move, repete e rente ao chão, e virá um casal a você que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu vou ler novamente esse pedacinho aqui. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E aqui está o segredo, meu irmão. Aqui está o segredo, minha irmã.
é obedecer ao Senhor, obedecer à instrução de Deus. Se Deus ele te dá uma instrução, você deve obedecer. Essa é a quarta lição que eu compartilho. A obediência ao Senhor é o segredo para a salvação em Cristo Jesus. As pessoas que obedecem ao Senhor, obedecem a sua palavra, elas estão, na realidade, conservando a sua salvação. Em Cristo Jesus você é salvo. Mas se você não obedece à palavra, você não conserva a sua salvação. Noé, ele fez tudo o que Deus tinha pedido para ele fazer. E hoje, você tem feito tudo que o Senhor te pede? Tudo aquilo que a palavra fala ao seu coração? É a palavra de Deus que tem que guiar a sua vida. E se você obedecê-la, então você está conservando a sua salvação e de toda a sua casa. Amém? Glória a Deus! Vamos então continuar para a gente finalizar. E aí eu finalizo aqui no capítulo 7, no versículo 16, que diz assim, ó: os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Esse versículo me chamou a atenção. Então o Senhor fechou a porta. Noé fez tudo o que Deus mandou, como a gente viu ali no capítulo 6. Tudo o que Deus tinha mandado ele fazer, ele fez. Os animais entraram, Noé entrou na arca com a sua família, enfim. E aí diz aqui o texto que o Senhor fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus. Isso me chama a atenção para a gente concluir aqui a quinta lição. Que quando o Senhor fecha a porta, ninguém entra. Ninguém entra, meu irmão. Quando Deus ele fecha a porta, ninguém entra. Hoje a porta está aberta. É verdade. Hoje a porta está aberta. Que porta? A porta, ela é Jesus. Jesus nos disse, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, está lá em João. Entrará e achará pastagem. Ele é o bom pastor, João 10. Jesus, ele é a porta. A porta está aberta hoje. A salvação está disponível a qualquer pessoa. A qualquer ser humano. Mas vai chegar um dia que, como Deus ele fechou a porta, o Senhor também fechará a porta. E aí ninguém mais vai entrar. Não foi Noé que fechou a porta, Deus fechou, ou seja, não tinha como Noé abrir. Não tinha como ele sair da arca e nem tinha como alguém que estava fora entrar naquela arca. Porque Deus tinha fechado a porta. E como eu coloquei aqui, ó, quando o Senhor fecha a porta, ninguém entra. Essa foi a quinta lição que me chama a atenção. E hoje a porta está aberta. Hoje Jesus ele está convidando você. Hoje ele está disponível para que você venha até ele e alcance a salvação. Não só mas da sua família. Mas vai chegar um dia que essa porta vai fechar. E espero aqui que não seja tarde demais para muitos. Então, medita nessa palavra. Medita nessas 5 lições. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. E faça além. Compartilhe essas lições com outras pessoas, pregando na sua igreja, pregando na sua célula, pregando ali onde você congrega, ministrando, compartilhando aqui pela internet, pelo WhatsApp. Faça isso e você vai abençoar vidas. Assim como Deus salvou Noé e a sua família, Deus também quer salvar a sua família e a sua vida e de outras pessoas. Mas para que isso aconteça, nós devemos obedecer à palavra do Senhor, devemos manter-se íntegro nesse mundo injusto, pecaminoso e fazer sim a vontade do Pai. A porta está aberta, a porta é Jesus e Ele te convida para que você entre, não somente sozinho, mas com toda a sua família. Amém? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Se você gostou dessas 5 lições, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, eu vou estar interagindo com você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.